Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e, dando sequência às nossas aulas de Sistema Nervoso Autônomo, vamos falar hoje sobre parasimpático, estrutura e funções. Pois bem, nós sabemos que o Sistema Nervoso Autônomo parasimpático também é chamado de crânio sacral. E o motivo pelo qual usa-se essa expressão crânio sacral é exatamente com base na anatomia do sistema. Os pares nervosos que constituem o sistema parasimpático têm sua origem tanto em nervos cranianos, conforme nós estamos mostrando aqui para você, quanto em nervos sacrais. Quando a gente fala pares nervosos, é porque tanto o simpático quanto o parasimpático é composto por pares de nervos, pares neuronais. Eu tenho um primeiro neurônio aqui, que a gente chama de neurônio pré-ganglionar, que é um neurônio cujo corpo celular está no sistema nervoso central, e o axônio se dirige para o periférico. E encontra-se com um segundo neurônio aqui, que já está no sistema nervoso periférico. E este local de encontro desses neurônios aqui é chamado de gânglio. Gânglio nervoso, então, é um local de encontro de neurônios fora do sistema nervoso central. E neste caso aqui, este primeiro neurônio produz, armazena e libera aqui na fenda sináptica no gânglio o neurotransmissor, que seria a acetilcolina. Então a gente fala que na sinapse ganglionar do parasimpático, o neurotransmissor é a acetilcolina. E o sítio é chamado de sítio nicotínico. Isso aqui foi um apelido que acabou pegando, chamado de sítio nicotínico, porque a nicotina age aqui também com ação parecida com a da acetilcolina. Então a gente fala sítio nicotínico. Então eu tenho aqui sinapse ganglionar do parasimpático, neurotransmissor acetilcolina, sítio nicotínico. Observe que sai um segundo neurônio aqui que vai em direção a um órgão que vai produzir uma ação. Este órgão aqui geralmente é um músculo liso, um músculo estriado cardíaco ou uma glândula, que nós estamos falando de sistema autônomo, então só pode ser um desses três. Aí nós colocamos o exemplo para você aqui, o coração, para mostrar exatamente uma sinapse aqui entre o neurônio pós-ganglionar e o órgão. Então essa sinapse aqui é chamada de sinapse neuroefetora. E o neurotransmissor que é produzido por este neurônio e liberado aqui na fenda é a acetilcolina também. Aí a acetilcolina vai ser liberada e vai agir nos receptores aqui dos órgãos. E esses receptores foram batizados, apelidados de receptores muscarínicos. Então, todas as vezes que eu me referi a esse termo muscarínico, eu estou me referindo a receptores localizados na sinapse neuroefetora do parasimpático. Muscarínico tem a ver com parasimpático, ok? Então, tanto nos pares nervosos cranianos quanto nos pares nervosos sacrais, a estrutura é basicamente a mesma. Sinapse ganglionar acetilcolina, sinapse neuroefetora, acetilcolina também. Aí eu gostaria de destacar nesta aula de hoje algumas palavras que a gente usa com muita frequência para descrever esse sistema. Vamos tentar desmistificar essas palavras e facilitar o entendimento. Vamos lá. A palavra colinomimético. O sufixo mimético quer dizer imitar. Então, uma substância colinomimética é uma substância que imita a acetilcolina. Então, se eu tiver uma droga que age aqui nesses receptores e faça a mesma coisa que a acetilcolina, eu vou falar então que essa substância ela é colinomimética, porque ela está imitando a acetilcolina. Da mesma forma que a palavra colinérgica, nós vamos usar isso aqui como sinônimos. A palavra colinérgica, o sufixo que eu destaquei aqui é o erg. Erg em grego quer dizer energia, trabalho.
Então, uma substância colinérgica é uma substância que trabalha com base na acetilcolina. Então eu posso falar então que uma substância colinérgica é uma substância que reforça, que trabalha como se fosse acetilcolina. Então é uma substância que está reforçando as ações da acetilcolina. Da mesma forma que a expressão colinolítica. O sufixo lítico quer dizer quebrar. Exatamente o oposto do colinérgico, colinolítico. Então está quebrando as ações da acetilcolina. Então uma substância colinolítica ela está atrapalhando as ações da acetilcolina. Vamos imaginar aqui o exemplo que foi dado, o coração. Nós sabemos que o parasimpático vai inervar o coração, liberando acetilcolina nessa sinapse neuroefetora. Quando a acetilcolina encaixa nos receptores muscarínicos aqui no coração, ela diminui a frequência e diminui a força de contração. Então ela faz bradicardia. Isso é o que o parasimpático faz normalmente. Então, se eu administrar uma substância que reforce as ações da acetilcolina aqui, eu vou falar então que essa substância está fazendo uma ação colinomimética ou colinérgica. Se eu administrar uma substância que atrapalha as ações da acetilcolina aqui, eu vou falar então que ela está sendo colinolítica ou anticolinérgica. O mesmo raciocínio para a palavra parasimpatomimética. De novo, mimético quer dizer imitar. Então, uma substância parasimpatomimética ela imita as ações do parasimpático. Se nós sabemos, no exemplo dado aqui, que o parasimpático faz bradicardia, então se eu administrar uma substância parasimpatomimética, essa substância está imitando as ações do parasimpático, então ela está reforçando essa bradicardia. O mesmo raciocínio vale para a palavra parasimpatolítica. Lítico significa quebrar, quebrar as ações do parasimpático. Então uma substância parasimpatolítica ela está atrapalhando as ações do parasimpático. Professor, essa substância parasimpatolítica vai atrapalhar as ações do parasimpático. E sabendo que o parasimpático faz bradicardia, então ela está atrapalhando a bradicardia aqui no exemplo? Exatamente. Se ela é parasimpatolítica, ela está atrapalhando a bradicardia. Então, ao atrapalhar a bradicardia, ela pode produzir taquicardia? Pode. Outra pergunta. Se ela está atrapalhando as ações do parasimpático e o parasimpático trabalha com acetilcolina, eu poderia, em tese, falar que esta ação parasimpatolítica também pode ser chamada de anticolinérgica ou colinolítica? Sim, porque eu estou atrapalhando as ações do parasimpático, sabendo que o parasimpático trabalha com acetilcolina, estou atrapalhando a acetilcolina. Se eu atrapalho a ação da acetilcolina, eu posso falar, então, que a substância ela é anticolinérgica ou colinolítica. Olha que interessante. Nas bulas de alguns medicamentos vem a expressão essa substância apresenta ação muscarínica em tal órgão ou antimuscarínica em tal órgão. Mesmo raciocínio. Muscarínica, essa sinapse aqui do parasimpático. Então, uma substância muscarínica é uma substância que está reforçando as ações do parasimpático. Então, uma substância muscarínica, ela é parasimpatomimética. Então, essa substância muscarínica aqui no nosso exemplo, ela faz bradicardia. Já uma substância antimuscarínica, anti o receptor muscarínico. Então, ela está atrapalhando o receptor muscarínico. Se ela está atrapalhando o receptor muscarínico, ela está atrapalhando o parasimpático, atrapalhando a acetilcolina. Então, eu posso falar que uma substância antimuscarínica, ela é parasimpatolítica, ou ela é anticolinérgica ou colinolítica. Em suma, o que eu gostaria que você colocasse na cabeça para poder facilitar o entendimento, primeiro, você tem que saber o que tem na sinapse ganglionária e o que tem na sinapse neuroefetora, acetilcolina. Você tem que saber, uma vez que
você sabe que tem acetilcolina, tanto na ganglionar quanto na neuroefetora, você vai interpretar essas palavras aqui conforme o que você está querendo expressar. E, finalmente, e isso vai ser motivo da nossa próxima aula, você vai ter que ter em mente o que o parasimpático faz em cada órgão que nós vamos elencar aqui para você. No coração você já sabe que é bradicardia, mas o que ele faz nos olhos, o que ele faz nos brônquios, o que ele faz no trato gastrointestinal, o que ele faz no fígado. Então é preciso saber o que o parasimpático faz fisiologicamente para entender como que as drogas agem e finalmente poder colocar essas palavras aqui conforme o significado que está querendo ser dado, ok? Eu espero que você tenha entendido essa introdução. Acompanhe, na próxima aula nós vamos dar seguimento a isso e mostrar o que o parasimpático faz em cada órgão, ok? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.